Parashat Mishpatim. Nessa paraxá é falada sobre muitas leis monetárias, quanto a roubo, sequestro, assassinato, é realmente uma variedade, e fala também sobre escravos. E justo começa sobre leis de escravos, explicando detalhes sobre essa lei. E tem uma pergunta: por que a Torá justo prefere começar com os escravos, com leis de escravos? Podia começar com leis de roubo, com leis de assassinato. Justo que não era encontrado naquela época, foi o que começou. Porque na época que o povo de Israel estava no Monte Sinai recebendo a Torá, eles não tinham escravos naquela época. Só depois de 40 anos no deserto, quando eles entraram na terra de Israel, é que começaram a ter os escravos, essas leis que eles estavam agora estudando iam começar a ser praticadas. Agora sim ia fazer diferença saber essa lei ou não. E justo nessa Parashat Mishpatim começar com lei de escravo gera uma pergunta muito grande. Por que começa justo com essa lei? Então vem o nosso Mefaresh, o nosso explicador da Torá, e diz que é porque assim como o escravo ele não pergunta ao dono quanto o porquê daquele pedido, o dono falou: olha, você precisa pegar o cavalo e ir para outra cidade. Lá você vai encontrar tal pessoa e você vai prosseguir a partir de lá. Não, mas como assim? Por quê? Quem que é essa pessoa? Não importa. O dono está mandando, você vai lá e faz. Sem ficar perguntando muito, sem entender. Você não precisa entender. Você executa. Igual um soldado. Você pega e executa. Você não está aqui para entender. Você não está para aconselhar. Então a mesma coisa, o povo judeu está com os preceitos da Torá. Está escrito: não coma carne com leite, não roube, não mate, não assassine, não assassinar, matar, não... com relação à traição, relação proibida, né, com parentes, etc. E tudo que tem, desde a parte lógica até da parte ilógica, que é misturar carne com leite, que é cumprir o Shabat, existe até a parte lógica, mas acaba indo para outros aspectos que são questionáveis. E não faltam mitzvot que elas são questionáveis. Com relação a para que a gente faz isso? Qual que é o real intuito? Será que a gente não pode beber de um copo descoberto por conta de uma cobra que vem colocar veneno no nosso copo, assim como os nossos explicadores antigos, milenares, disseram pra gente, sendo que hoje em dia não é encontrado cobras e animais assim como antigamente. E sim, os cabalistas, quem é Mekubal, quem segue a Kabbalah, ainda assim, Makpid, porque esse é um tipo de duro, é um tipo de embelezamento da mitzvah. Pode ler aquilo, a pessoa pode até mesmo facilitar e não fazer, mas tem que saber como utilizar isso. Tem que saber o momento de ler aquele que é facilitar e o momento de ler armir, que é dificultar, entre aspas, porque quanto maior for a dificuldade, maior é o nível da mitzvah. Maior é o nível do preceito cumprido e maior é o sahar, maior vai ser a recompensa disso. Aí tem que colocar cada caso dentro do seu caso, cada caso no seu caso, cada situação dentro dos seus critérios, perguntar para um Rav, e ali você vai poder se informar para saber o que é o ideal para se fazer naquele momento. Será que pode ler aquele? Será que pode facilitar? Será que deve rigorar? Então, quando a pessoa falta para ela esse parâmetro, ela pergunta para o Rav e para ela vai ficar claro como ela deve seguir. Depois dessas leis serem explicadas, Hashem começa a falar sobre a dispersão dos inimigos e a conquista da terra de Israel. Então aqui o próximo evento ele se sucede depois do pecado do bezerro de ouro. Depois do pecado do bezerro de ouro, Hashem disse: eu agora estou andando com vocês. Antes do pecado, na verdade. Só que depois do pecado, Hashem falou: de agora em diante eu vou nomear um anjo, e eu vou colocar esse anjo para andar com vocês, meus filhos, o povo de Israel, e vocês devem escutar e obedecer o anjo. E aqui isso se equipara, assim como um pai, ele está com seus filhos, né? No caso, vamos colocar um filho, ele está com seu filho, que ele explicou para o filho quais são as regras de educação, como que ele deve se portar, como que ele deve pedir as coisas, e no seu dia a dia, infelizmente, o filho acaba que tem muitas emoções, tem a sua inclinação negativa de fazer pirraça, malcriação. Quando ele quer uma coisa, ele se rebela, ele vai querer aquele doce, ele vai fazer de tudo para conseguir. E aconteceu
que esse pai chegou no momento que ele viu que o filho não estava respeitando, e ele já tinha tentado de várias formas, ele falou, olha, de agora em diante eu vou colocar para você um tutor. Esse vai ser seu tutor e você vai ter que obedecer e respeitar ele, porque para mim está muito difícil tolerar a sua rebeldia, a sua má conduta, a sua falta de educação, a sua dificuldade em receber, que Yoref, como é que fala isso? Sua cabeça dura em seguir o que tem que ser feito. Então eu vou deixar você com o meu tutor e você vai respeitar ele, e ele, tudo que ele disser para você vai ser em meu nome, e dali para frente, até você se educar, até você se consertar e se tornar alguém propício para que você volte a ficar do meu lado e poder me respeitar, então até lá você vai ficar com o tutor, respeita ele. Isso foi muito ruim para o povo de Israel, porque o tutor não tem a bondade como o próprio pai tem, o tutor não tem os poderes que o próprio pai tem. Se ele pedir alguma coisa para esse tutor, o tutor vai estar limitado dentro dos limites que o pai assim colocou. Agora, se o filho pede para o pai, os limites são outros. Como praticamente não tem limite, porque o pai vai dar para o filho, assim como o filho pedir para o pai vai dar o que ele achar melhor. Ele não vai medir agora um valor específico, um limite financeiro, um presente com limite. Ele vai dar o que até o pai se sentir satisfeito, ele vai dar. Não interessa se ele vai dar 10, 20, 50 mil vezes mais do que o tutor poderia dar. Agora, quando tem o tutor, então fica tudo muito mais limitado. Então esse é o comparativo do povo de Israel antes do bezerro de ouro e depois do bezerro de ouro. Então foi uma notícia muito ruim, muito triste ter que ser conduzido dali para frente por um tutor. Por mais que tivesse toda a grandeza daquele anjo, poder ajudar o povo de Israel a travar as guerras, poder ajudar em tudo que eles precisavam, só que ainda assim nem se comparava a quando é o nosso próprio pai cuidando da gente. E aí Hashem especifica e instrui o povo de Israel, fala: seja cuidadoso em sua presença do anjo, escute sua voz, não se rebele contra ele, uma vez que meu nome está associado a ele. Ele não perdoará sua transgressão, já que ele mesmo nunca peca. Mas se você obedecer e fizer tudo o que eu lhe disser, então eu serei... Olha só, então aqui a gente vai chegar no outro ponto crucial. Assim como em várias outras parashiot, outros parashás, está explicando sobre quais serão os benefícios de vocês se comportarem, quais serão os malefícios de vocês se revoltarem, se rebelarem. Então aqui mais uma vez, Hashem está trazendo, especificando para o povo de Israel como é que funciona esse sistema. Não se rebele contra ele. Mas se você obedecer e fizer tudo o que eu lhe disser, então eu serei inimigo de seus inimigos e oprimirei seus opressores. O anjo irá adiante de você e lhe trará os Emoritas, Hititas, Perizitas, Canaanitas, Rivitas e Evusitas, e eu os aniquilarei. Quer dizer o quê? Que a partir do momento que o povo de Israel fizer o que o anjo disser, que foi a mando de Deus, que Hashem já falou que o nome de Deus está sobre o anjo, e fizer tudo certinho, cumprir as leis, se esforçar em letaken et amidot, os seus traços de caráter se esforçarem em consertar, se transformarem em pessoas retas. Quando Hashem criou o homem, ele criou o homem para um propósito, para o homem ser um nível, para o homem ter o seu potencial alcançado. Hoje em dia, a gente infelizmente está muito longe do que por que Deus criou o homem. Parecido com isso por que Deus criou um carro? Criou um carro para ter 2 lugares na frente do motorista, do copiloto, né? o carona, e mais 3 assentos atrás, no carro padrão que eu estou falando. E assim a família senta, a família passeia, todo mundo está seguro de cinto e dá a volta, vai para o trabalho, volta, faz o que deve ser feito. Agora, alguém que pega esse carro e usa ele de varal, fala: lavei roupa, aqui não tem o varal, quer saber? Abra a janela aqui, abra as portas do carro, as 4 portas, vamos pendurar as roupas na janela, em cima, aonde der, nas maçanetas, um monte de meia, um monte de cueca, um monte de coisa, pendura ali.
É o nosso pendura no para-brisa, bota os para-brisas para cima, abre o capô do carro, entendeu? Bota no retrovisor também um monte de roupa pendurada. Alguém que passa do lado de alguém que faz isso com o carro, eu falo, olha, você está completamente louco. Vamos ligar aqui para a ambulância para levar essa pessoa para o hospício. A pessoa perdeu completamente a noção do que ele está fazendo. Está pegando um bem que custa algumas dezenas de milhares, 10, 20, 30, 40, 50 ou mais, e está fazendo isso com o carro. Está usando um carro de varal, algo que você compra por R$ 20 ali na esquina, um varal de alumínio. Você está louco? O que você tem? Então aqui é parecido, o ser humano, o corpo humano, a máquina que a gente não tem noção do que ela faz. Você pega alguém que usa o carro de varal, você fala, olha, com esse carro você pode dar a volta ao mundo. Você pode dar a volta ao mundo. A pessoa fala, quê? Tá maluco? Como assim? Óbvio que não, isso daqui é só para pendurar roupa. É só para entrar e sentar, para ler um livro lá dentro e depois sai, tá tudo certo, igual o sofá. É para entrar, tirar um descanso, deitar e depois levantar e vida que segue. Se a pessoa não tem a dimensão do que deve ser feito com aquele item, com aquele super item. Então, desse mesmo jeito a gente entende o corpo humano, que a gente precisa saber como usar. Para isso, a Torá é a ferramenta, a Torá com toda a sua variedade de ferramentas de conserto, e a gente usa disso para conseguir se consertar, para conseguir alcançar esse nível de ser humano que a Hashem criou. Então daqui a gente continua. A Hashem fala, a partir do momento que você fizer os meus preceitos, eu vou dar força para esse anjo, e então eu serei o inimigo de seus inimigos e oprimirei seus opressores. Todos os inimigos de Israel, tanto daquela época, que no caso foram citados 7 povos Knaanim. Antes de ser terra de Israel, era Eretz Kenan, a terra de Canaã. E aqui tinham 7 povos que Hashem deu a ordem para Yehoshua e mesmo para Moshe, para expulsar esses 7 povos daqui. E aqui ele diz, o meu anjo irá diante de você e lhe trará, né? Ajudar a destruir Emorita, Hitita, Perizita, Cnaanita, Rivita, Ebusita e os aniquilarei. Vai acabar com eles, não vai sobrar ninguém. Hoje em dia, nossa geração, quem está ocupando aqui? Tem os próprios árabes, que também são terroristas dentro de Eudá e Shomron, que é Judéia e Samaria. Todo Israel está lotado de árabes que eles são pró-terroristas. Gaza, puro terrorismo lá dentro. Os próprios civis sequestraram os judeus que estavam lá nos kibbutzim. Os próprios civis de Gaza foram lá e capturaram e raptaram eles. E eles entregaram para o terror, os próprios. Então a gente vê que a partir do momento que está fazendo tudo certinho, Hashem dá uma bênção especial, ele mesmo, ou manda um anjo para fazer com que nós aniquilemos. Não é tanque de guerra que vai aniquilar os nossos inimigos, não é caça, não é bomba, não é arma da melhor possível, M16, AK-47, Maga, o que você quiser, arma do Rambo. Nada disso vai acabar com o inimigo. A única coisa que vai acabar com o inimigo é o que está escrito no nosso queridíssimo Pentateuco, na nossa Torá, recebida por Moisés, e aqui não chega nem na Torá oral. A gente está falando da Torá escrita, que não tem nada mais claro, explícito para a gente do que a Torá escrita, e todas as religiões, elas começam partindo do princípio da Torá escrita para fazer a religião deles. Então eu digo que não existe ninguém, nenhum povo, nenhum grupo que pode negar o que está escrito aqui. Daqui a gente continua. Não se prostre aos deuses deles. Não os sirva e não siga os caminhos dessas nações. O que significa? O que são os caminhos dessas nações e se prostrar aos deuses deles? O que os não-judeus no geral, existem exceções, obviamente, os Bnei Noach, mas o que os não-judeus no geral, o que é o máximo para eles? O que é o auge? O que eles vão se empenhar? Eles se empenham em ir para o estádio de futebol, eles se empenham em ir para show de música, e passear em lugares, etc. Onde é que está Deus nisso tudo? Eles estão preocupados em suprir suas próprias necessidades, eles querem dinheiro,
eles querem prazeres, eles querem entretenimento, eles querem filme, eles querem série, novela, sentar na... Qual que é o lugar principal da casa? É a sala. E dentro da sala tem o quê? O que é o principal da sala? É o sofá e a televisão. Então, o que eles cultuam é a televisão, é o que se passa lá. É a novela, é o filme, é a série, é quem matou esse, quem sequestrou aquele, quem traiu. Isso é o importante deles. Então, isso que a Hashem está falando pra gente. Não sigam os caminhos deles. Não pegam o que eles colocam como importante e façam isso para você. Não vai ser bom para você. Pragas recairão, infelizmente. Maldições recairão. Então, como que você vai ter a bênção? Como você vai vencer a guerra? Vamos continuar. Não os sirva e não siga os caminhos dessas nações. Você deve destruir seus ídolos e quebrar completamente seus monumentos que estão de pé para que se prostrem a eles. Televisão em casa, joga fora. Obviamente depende da utilização. Se você usa televisão para colocar lá aulas de Torá, para colocar, sabe, tudo que tem a ver com o que vai ser construtivo, obviamente colocar talvez um documentário sobre animais, como é que eles funcionam e a natureza, tudo até lá, mesmo que não seja Torá, é um sistema da criação onde a gente pode refletir sobre ele, isso trazer para a gente reflexões e coisas boas, ver como é que a Hashem atua no mundo, quais são os sistemas que Deus criou no mundo, isso no final das contas para a gente é um conhecimento que a gente pode usar como chave de entendimento, que Hashem, ele enterrou como se fosse toda a sabedoria dentro da natureza. Então, estudar a natureza, refletir sobre a natureza é algo bom. Então, a culpa não é a televisão, a culpa não é o celular, a ferramenta ela existe. Obviamente não é o principal é a Torá, o principal são livros. Mas se através dessas ferramentas você usar também para conseguir estudar, consumir conteúdo de Torá e crescer, vai ser algo excelente para você e para sua família e para o mundo também. Que a pessoa ela não só é ela mesma, ela não faz só o que ela quer com ela mesma. É como se ela estivesse num barco, e o barco é o mundo. A partir do momento que ela fala, o meu metro quadrado, o meu espaço no barco é só meu, eu faço o que eu quero, eu não influencio ninguém, essa pessoa pega e faz um furo onde ela está em pé, ela fez um furo e está entrando água, o barco inteiro vai afundar. Ela influencia o mundo inteiro. Tem que tomar muito cuidado com esse argumento. Eu faço o que eu quero comigo, com o meu corpo, as minhas atitudes são só minhas e não interessa nada mais para ninguém. Ela está errada. Primeiro que o corpo não é da pessoa. Hashem emprestou o corpo para a pessoa para que a pessoa opte em fazer a vontade de Hashem. Segundo, que esse mundo, todas as almas estão conectadas, está todo mundo conectado. Não existe a pessoa fazer algo ruim e influenciar o mundo, mesmo que ninguém veja essa pessoa. Isso é uma das bases, dos conceitos básicos da Torá. Você então servirá a Deus, seu Deus, e Ele abençoará a sua comida e sua bebida. E eu banirei a doença de dentro de você. Olha, segular para ficar saudável, para tirar toda a doença da pessoa. Uma pessoa que Deus nos livre está com alguma doença, como ficar curado dessa doença? Está escrito aqui. Você então servirá a Deus, seu Deus. O que é servir? É estudar as leis e cumprir elas. O Ben-Noah vai estudar suas 7 leis. Os judeus, suas 613, que hoje em dia são muito menos são menos da metade das leis, porque não tem o Beit HaMikdash, o templo não está construído. Então ele vai estudar as leis que o concernem. E isso vai ser servir a Deus, que é fazer o que Deus quer que a pessoa faça. E Ele abençoará a sua comida e sua bebida. Eu banirei a doença de dentro de você. A comida vai ser abençoada e a bebida, e a doença vai ser retirada da pessoa. Banirei a doença de dentro de você. A doença já está dentro da pessoa, Deus vai tirar da pessoa. Pelo mérito de quê? Cumprir os preceitos. Se vocês fizerem a minha vontade, nenhuma mulher abortará ou permanecerá estéril. Então a gente começa a entender que esterilidade, doença, tudo isso vem da falta do cumprimento da vontade de Hashem. Tomar cuidado, prestar atenção com o que realmente é importante. Da onde as coisas vêm.
Não é que, fiquei resfriado porque eu fiquei sem camisa no frio. Não é isso. Óbvio que a pessoa tem que se cuidar da maneira mais básica, mas se a pessoa ficou doente, mesmo se cuidando, não é porque ela tinha que se cuidar ainda mais. Sempre dá para melhorar. Só que o principal é a mensagem de Hashem para a pessoa. Cuide dos preceitos que são importantes para mim. Não falar lachonará, não difamar o outro, não mentir contra o outro, não falar verdades que vão machucar o outro, ficar recitando porque você não fez, porque você poderia ser melhor, porque você fez aquilo que me magoou, porque isso é lachonará, tem que tomar cuidado e saber a maneira certa de falar. Então tudo isso são preceitos divinos que a gente tem que estudar, tem livros para isso, tem aulas sobre isso, a gente tem que se informar para saber como usar. Tirar as palavras da boca, cuidados com o olhar, cuidado com o que escuta, quais palavras usar para rezar. Tudo é muito importante. Eu completarei o número de seus dias de vida, alongar os dias de vida. Está escrito aqui, mefurash, explícito, eu completarei o número de seus dias de vida. Quem quer viver muito, preceitos de Hashem. Eu enviarei meu terror diante de você, e eu lançarei todos os povos dentre os quais você chegar em confusão. O povo de Israel vai chegar, os inimigos vão entrar em confusão e temor. Os inimigos vão tremer de medo do povo de Israel, por quê? Porque Hashem vai estar junto, porque o semblante divino vai estar acendido. Então, os inimigos vão querer ou virar aliado ou fugir. Eles vão entrar em confusão. Eu farei todos os seus inimigos voltarem suas costas e fugirem de você. Nem guerra vai ter. Eles simplesmente vão virar as costas e fugir. Eu enviarei vespas mortais à sua frente, que os atacarão nos olhos e injetarão veneno neles. E eles expulsarão os rivitas, canaanitas e hititas diante de você. Ou seja, aqui está falando de um modo alegórico, talvez, de um jeito de segredo, vamos colocar, que mandar vespas, e essas vespas vão atacar nos olhos, vão envenenar eles. O que isso pode ser? Fiquem abertos, teria que se aprofundar aqui para entender mais exatamente a que isso se atribui na nossa geração, mas a gente aqui nesse vídeo não vai se ater a isso. Eu não os expulsarei num só ano, para que a terra não fique despovoada e os animais selvagens do campo não se tornem demasiados para você, para enfrentá-los. Ou seja, Hashem tem misericórdia até nisso, que ele vai fazer com que os inimigos saiam da terra de Israel gradativamente, porque se todos eles saírem de uma vez, a terra vai ficar vazia e os animais selvagens vêm e habitam essa terra. Então, no final, os judeus terão também que lutar contra os animais. Então Hashem fala o quê? Aos poucos, gradativamente, eu vou tirar os seus inimigos perante vocês, para que os animais não ocupem e vocês não tenham que lutar contra eles. Pouco a pouco, eu estabelecerei suas fronteiras no Mar Vermelho até os filisteus, e o deserto até o rio Eufrates. Não façam uma aliança com eles ou com seus deuses. Não fazer aliança com o filisteu, com o filistimo, com o palestino. E nem com nenhum inimigo de Israel. Aliança nenhuma. Aliança com o inimigo é vespa que pica no olho e envenena. Eu estou usando as palavras das Escrituras. Não os permita morarem em sua terra, uma vez que eles podem então fazê-lo pecar contra mim, e você pode até terminar adorando seus deuses, e isso será uma armadilha fatal para você. Ou seja, fazer paz com o inimigo, deixar ele habitar na terra, que Hashem mandou expulsar os inimigos dela. Falar, não, eles são pessoas tranquilas, eles não querem guerra. Eles só querem ficar numa boa, vamos ficar com eles numa boa. O que está escrito aqui? Eles vão enaltecer a idolatria deles e você vai acabar adorando os deuses deles e isso vai ser uma armadilha fatal para você. Hashem vai estar testando para saber se você vai seguir a vontade de Hashem. Hashem mandou acabar com eles, não fazer paz com eles. E você está pensando melhor que Hashem, falando, não, mas eles querem paz, eles querem ficar numa boa, então vamos ficar numa boa com eles. Hashem não mandou isso, Hashem mandou acaba com eles, expulsa eles, tira eles daí. E
e você está tentando ser mais inteligente que Hashem, então está escrito que isso será uma armadilha fatal para você. Que vai parecer que eles vão querer ficar numa boa, isso vai ser armadilha. Então eu queria muito trazer essa parte daqui da Parashá, que ela fala bastante sobre o momento atual, sim, dessa guerra de Israel que está acontecendo nesse momento. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um Terrilim ou um link para o Terrilim, que é um salmo, justo que ajuda a retornar todos os Hatufim, todos sequestrados, que eles consigam voltar em paz, tranquilidade, Briim Begufam, Veshlemim Begufam, Nafsham. Que eles consigam voltar bem mentalmente, que eles consigam voltar completos no seu corpo e tudo de melhor com eles. E pelo mérito da leitura desse salmo, que vai ser o Salmo 107, eu vou deixar aqui na descrição, que todos nós possamos fazer salmos em mérito do retorno dos sequestrados e pelo mérito que Israel consiga vencer essa guerra da melhor maneira possível e que isso acelere a vinda de Mashiach e que traga para a gente a Geulah, a salvação, e que Hashem reine sobre nós através de Mashiach, que é assim que vai ser, e que nossos dias sejam melhores e que a verdade seja regida pelo mundo, assim como a vontade de Hashem.